Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês uma decisão do STJ, onde ela é favorável a quem quer a revisão do valor do seu benefício. A gente acompanha essa luta do aposentado e pensionista há muito tempo e nós vemos cada vez mais que o aposentado vem perdendo o seu poder de compra. Cada dia que passa, o aposentado vem perdendo o valor da sua aposentadoria, que é muito injusto. Vamos ser sinceros entre nós. O aposentado, quanto mais o tempo passa, quanto mais idade ele chega, mais necessidades e mais gastos ele tem. E a aposentadoria dele reduz. Isso acontece por diversos fatores. Um exemplo, quem ganha mais de um salário mínimo, o índice de correção para esses aposentados que ganham mais de um salário mínimo é menor do que o índice de correção do salário mínimo. Ou seja, aquela pessoa que se aposenta com 4 ou 5 salários, no final da vida dela, ela está com 1, 2. Existe um projeto de lei tramitando, 4414, já foi aprovado no Senado Federal, foi para a Câmara dos Deputados e está lá engavetado, chocando no colo daquelas chocadeiras por mais de 10 anos. Isso é absurdo, não pode ser, porque o salário do político não baixa. O salário dos ministros do STF, pasmem, não serviram aí para votar a revisão da vida toda. Mas, em compensação, tem coragem de aumentar o seu próprio salário, de 39 para 46 mil reais. É absurdo, deixa a gente que é população, que é cidadão, revoltado. E cada dia mais a gente percebe que esse tipo de situação está acontecendo. É por isso que eu te falo, está na hora do aposentado parar de sofrer calado. Está na hora dele colocar a boca no trombone, está na hora dele se mobilizar, está na hora dele dar a resposta. Para a maioria desses políticos, para a maioria desses ministros que acham que o aposentado não tem valor nenhum. Está na hora da mobilização. O primeiro passo, somos nós construir uma bancada do aposentado para poder lutar com você e por você. Eu sou candidato a liderar essa bancada, deputado federal por Minas Gerais. O meu número está aqui, ó, 7744 por Minas Gerais, deputado federal. E você já deve conhecer o nosso trabalho. Se não conhece ainda, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme ter você aqui. Mas nós somos os criadores do 14º, do fim da prova de vida. A gente luta há muito tempo. Enquanto todo mundo já desistiu de lutar pelo aposentado, a gente se mantém aqui firme, forte e perseverante. E isso não vai parar. Mas a gente precisa de força. Senão uma hora a gente não vai conseguir mais segurar o rojão. Lá, cada vez que a gente tenta fazer alguma coisa, sempre vem alguém do ninho ali e tira. Exemplo o que aconteceu com o 14º. E é por isso que a gente tem que mobilizar sempre. Exemplo que eu falo para vocês é a revisão da vida toda também. A gente ganhou, gente. Teve vitória. Aí veio um ministro do STF com, perdão da palavra, com uma jogada sem vergonha e tirou essa vitória da mão do aposentado e pensionista. Ele ganhou. E depois que ganhou, veio com uma desculpinha esfarrapada de que a gente tinha que ter julgado presencialmente. Virtual não serve. Para aumentar salário, virtual serve, né? Tem que ter vergonha na cara. Isso é complicado. Mas, contudo, essa matéria aqui vai ser boa, tá? Eu vou trazer uma matéria boa para vocês. Queria que você acompanhasse comigo aqui, que eu vou lendo a matéria e explicando para você aos poucos. Mas vamos lá, eu peço um voto de confiança. Até hoje, ninguém sequer pediu o seu voto falando que vai lutar por você aposentado. Já pode ter pedido falando que ia acabar com a corrupção, que nunca acabou. Pode ter pedido falando até que ia fazer piada. Esse fez, mas não merece o nosso voto. Então a grande questão é, será que não é hora de tentar alguma coisa diferente? Vamos lá, vem comigo, vamos assistir isso aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês, vamos ler junto aqui, ó. Justiça determina novas regras para solicitar a revisão de aposentadoria pelo INSS. A decisão do STF define novas regras para a revisão do benefício. Essas regras visam estabelecer a medida mais justa aos segurados. A medida já passa a valer em todos os processos
que estão percorrendo aí no Brasil, tá? Matéria novinha, de 5 de setembro, então decisão recentíssima, tá? Superior Tribunal de Justiça definiu as regras para aposentados que desejam pedir a revisão de benefício, atualmente pago pelo Instituto Nacional de Seguro Social, que é o INSS, depois de uma ação trabalhista. O prazo de 10 anos começa a ser contado somente depois do fim do julgamento. Esse foi o entendimento do STJ. Por se tratar de recurso repetitivo, isso quer dizer que a decisão passa a ter validade para os outros processos do mesmo tipo, em todo o Brasil. A decisão do órgão é a da última quarta-feira, dia 24. Veja como o pedido de revisão fica a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Para quem não entendeu, eu vou explicar para você agora, tá? Existem várias modalidades de revisão do benefício. Existem várias formas que o INSS dá um jeitinho de passar a perna no aposentado. Então você pode entrar na justiça e questionar. Uma das formas é quando você trabalhou de carteira assinada, o patrão tinha obrigação de contribuir e foi caloteiro e não cumpriu com você. Aí você entra com uma ação na justiça, uma ação trabalhista, e pede para reconhecer o vínculo de trabalho. Pede para que o juiz reconheça aquele tempo que você trabalhou para o seu patrão caloteiro. É simples assim. E a grande questão é que, às vezes, a justiça demorava tanto julgar a ação trabalhista que quando você ganhava a ação trabalhista, o prazo para você dar entrada e pedir a revisão do benefício já tinha passado. Ou seja, você entra, briga na justiça, pede a ação trabalhista e você comprova que você trabalhou 10 anos para aquela empresa. Aí você tem que dar entrada, depois que você ganha, no INSS e falar, olha lá, eu trabalhei naquela empresa há 10 anos, o patrão vai recolher, foi condenado a recolher, agora eu quero melhorar o valor da minha aposentadoria. Você não computou e a responsabilidade não é minha, é você que tinha que ter fiscalizado. Você não fiscalizou e a responsabilidade ficou para mim. Entendeu? Então uma grande questão aqui é, passava-se o prazo do processo, quem nunca viu aí processo de 10, 20, 30 anos? Passava-se o prazo do processo, a hora que você ganhava o processo na Justiça do Trabalho, já não podia entrar na Justiça Federal pedindo a correção da sua aposentadoria. E aqui que o STJ decidiu, ele falou, não, enquanto a ação não acabar, não tem que começar a correr o prazo prescricional, ou seja, o prazo para você entrar na Justiça. Tá errado. Ou seja, entrou com ação na Justiça, tem que esperar essa ação acabar. A hora que ela acabar, aí sim, começa a contar os 10 anos para você pedir a revisão do INSS, tá bom? Vamos lá, vamos puxar esse gancho para a gente um pouquinho. E a revisão da vida toda? Vamos lembrar que tem muita gente aí que está se obrigando a entrar logo, porque o STF ainda não decidiu e vai passar o prazo dos 10 anos. Mas peraí, o STF nem deu a decisão definitiva. Como que o prazo prescricional pode ter corrido? Então, na minha visão como jurista, eu defendo a tese, não é a tese majoritária, a maioria dos juízes não estão nem aí para isso, mas eu defendo a tese que o prazo prescricional tem que começar a contar a partir da decisão final do STF, porque até então é só uma tese, não existe um direito comprovado. E sem o direito comprovado, não há que se falar início da contagem do prazo prescricional. Falei difícil, né? Resumindo, enquanto o STF não decidir essa bagaça, você não tem que ter o seu prazo correndo. Resumir, né? Mas vamos lá. O que é a minha ideia aqui? Tenho muita fé que a gente vai estar lá dentro do Congresso lutando por vocês. A gente vai apresentar um projeto de lei e a gente vai tentar mobilizar o máximo para que vocês que estão dependentes aí da revisão da vida toda, só tenham o seu prazo prescricional iniciado a partir da decisão do STF. Se o STF decidir contrário a vocês, tudo bem, vocês perderam. Mas se o STF decidir favorável, começa a contar daqui para frente. Você concorda com a minha ideia? Você concorda com mais essa luta? Coloca no comentário para mim, compartilha esse vídeo. Se você for de Minas Gerais, ajuda a gente, monta uns grupos de WhatsApp, me coloca aqui, ó, me coloca no grupo, coloca lá, coloca seus familiares e pede apoio pra gente. Acho que tá na hora da gente fazer a diferença, né?
Vem comigo, um grande beijo e até o próximo vídeo.